Existe uma geração inteira de homens que aprendeu a lidar com dor ao som de uma voz que também estava em dor. Não é metáfora, não é romantização. É o que aconteceu com milhões de jovens entre o final dos anos 90 e a primeira metade dos anos 2000. Quando Chester Bennington abriu a boca pela primeira vez em Hybrid Theory e algo mudou de forma permanente na forma como uma geração inteira processava o que sentia. Chester não cantava sobre dor de um lugar seguro. Ele cantava de dentro dela. Abuso na infância, dependência química, relacionamentos destruídos, uma mente que ele mesmo descreveu diversas vezes como um ambiente difícil de habitar. Tudo isso estava na voz. E é exatamente por isso que a voz chegava onde chegava. Porque quem ouvia reconhecia que aquilo era real, que não era performance, que existia alguém do outro lado da música que entendia o que era estar num lugar escuro sem saber como sair. Mas o que o Linkin Park fazia de diferente de qualquer outra banda que tratava de dor era o que acontecia depois do reconhecimento. As músicas não paravam na tristeza. Elas atravessavam a tristeza e chegavam em algum lugar do outro lado. Kraftwerk era sobre perder o controle, mas era cantada com uma intensidade que parecia recusar a derrota ao mesmo tempo que a nomeava. In the End falava de esforço que não foi suficiente, mas a forma como era entregue não soava como resignação, soava como alguém que ainda estava em pé depois de tudo. Não falava de pressão que esmaga, mas quem ouvia não se sentia esmagado, se sentia compreendido, e compreensão é o primeiro passo para conseguir continuar. Conheci gente que corria com Linkin Park no fone porque era a única coisa que conseguia fazer o corpo continuar quando a cabeça queria parar. Não estou falando de treino de alto rendimento. Estou falando de adolescente de 15 anos que estava passando por algo difícil em casa, que não tinha vocabulário para nomear o que sentia, e que encontrou numa música uma forma de transformar aquilo em combustível em vez de deixar que virasse paralisia. Esse fenômeno aconteceu em escala global, em idiomas diferentes, em contextos completamente distintos, porque a dor que Chester cantava não tinha endereço específico, era humana o suficiente para caber em qualquer história. Se você cresceu ouvindo Linkin Park e esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o crescimento aqui. A geração que cresceu com Hybrid Theory, Meteora e Minutes to Midnight aprendeu algo que as gerações seguintes tiveram muito mais dificuldade de aprender, que é que sentir dor não significa parar. Que tristeza e movimento podem coexistir. Que você pode estar destruído por dentro e ainda assim colocar o tênis, sair para correr, ir para a academia, abrir o livro, aparecer onde precisa aparecer. O Linkin Park não ensinava isso em discurso, ensinava em estrutura musical. A música começava num lugar de peso e terminava num lugar de catarse. O ouvinte fazia a mesma jornada todas as vezes que apertava play. Isso tem um nome na psicologia. Chama regulação emocional por via de espelhamento, que é quando você encontra fora de você algo que reflete o que está dentro, e esse espelhamento reduz a intensidade do que você sente ao ponto em que você consegue voltar a funcionar. Chester Bennington foi, sem saber nomear dessa forma, um dos maiores instrumentos de regulação emocional que uma geração inteira teve acesso. Gratuito, disponível, sem julgamento, sem prescrição, sem consultório. E é impossível falar de Chester sem falar do dia 20 de julho de 2017, quando ele morreu. A reação do mundo naquele dia disse tudo o que precisava ser dito sobre o que ele representava. Não foi só luto por um artista, foi luto pelo homem que tinha estado presente nos momentos mais difíceis de milhões de pessoas, que tinha cantado o que elas não conseguiam dizer, que tinha provado que era possível transformar o que dói em algo que dura. E a ironia dolorosa é que o homem que ajudou tantos a atravessar a escuridão não conseguiu atravessar a sua própria. Isso não diminui o legado. Se alguma coisa, aprofunda. Porque Chester não cantava de um lugar de superação completa, cantava de dentro da luta, e foi exatamente isso que tornou tudo real. Ele era humano, estava em dor, e ainda assim aparecia, ainda assim criava, ainda assim entregava algo que as pessoas podiam usar para continuar. Isso é o que os maiores artistas fazem. Não resolvem a dor, transformam ela em alguma coisa que serve a quem está passando pela mesma coisa. A geração que cresceu com Linkin Park é mais resiliente do que imagina. Não porque teve uma infância fácil, mas porque teve uma trilha sonora que ensinou, nota por nota, que dor e movimento não são opostos. Que você pode estar no fundo e ainda assim estar correndo. Que a voz que grita dentro de você não precisa ser silenciada, precisa ser direcionada. Chester Bennington ensinou isso sem dar uma palestra, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. Só abrindo a boca e sendo exatamente o que era.
Comenta aqui qual música do Linkin Park marcou mais a sua vida e o que você estava passando quando ela chegou até você.